estudantes da primeira série. Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física. Comigo, professora Vanessa, e também com o nosso intérprete Ronaldo. Oi, Ronaldo, tudo bem? E a gente está aqui para falar mais um pouquinho sobre as relações entre esporte, lazer e trabalho. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então aqui na imagem, eu achei bem interessante essa imagem, porque a gente pode fazer uma associação aqui entre esporte e trabalho, né? De um lado, uma pessoa que está utilizando o equipamento para bem esportivo, e aqui geralmente mostra uma pessoa que está utilizando roupa de trabalho, né? Não que todo trabalho se aproprie dessa roupa, mas na imagem a gente pode fazer essa leitura, né? E aqui também nessa imagem a gente pode pensar nessas relações, que muitas pessoas trabalham com isso, né? Com o esporte, então eles recebem através do esporte. Então aqui a gente já tem a gente fala muita coisa nessa imagem com relação ao nosso tema. E quais os objetivos da nossa aula? Então é que você consiga compreender as relações entre lazer e trabalho, reconhecer e diferenciar os tipos de lazer e também identificar as potencialidades do lazer. Tá? Então aqui mais uma imagem que uma pessoa, né, provavelmente ele está indo trabalhar e está indo com uma bicicleta, e talvez esse seja um momento em que ele vai, né, ter o seu momento de lazer enquanto vai ao trabalho, né? Então ele consegue fazer um elo entre as duas coisas. Na sua opinião, existe relação entre lazer e trabalho? Quais são elas? Então a professora já falou um pouco sobre isso. Então existe relação na sua opinião? Você pode discordar também. O esporte pode ser uma forma de lazer? Então o esporte, ele tende ou pode ser uma prática de lazer também? E você acha que existe diferença entre trabalho e emprego? Olha que legal. Pensa lá, trabalho e emprego. Você acha que tem diferença entre essas duas nomenclaturas? Vamos ver isso durante a aula. Então vamos definir primeiramente o que é o trabalho. O trabalho, segundo esse autor, ele diz: quando falamos de trabalho, nos referimos a uma atividade humana, né, que o ser humano produz, individual ou coletiva, então você pode fazer sozinho ou entre várias pessoas, de caráter social, complexa, dinâmica, mutante, né, ela pode mudar, e que se distingue de qualquer outro tipo de prática animal por sua natureza reflexiva, consciente, propositiva, estratégica, instrumental e também moral. Então, uma definição mais científica com relação ao trabalho, mas o que é importante vocês filtrarem disso? Então, é essa questão que ela pode ser individual ou coletiva, também do caráter social, complexa, dinâmica, imutável, né? E o que é importante também é que ela se diferencia, né, de qualquer outro animal por conta de todos esses aspectos aqui. Então, isso é bem característico do trabalho. E agora a gente vai responder aquela pergunta: qual que é a diferença do trabalho do emprego? Então, o emprego é o ofício que lhe dá dinheiro. É desenvolvido exclusivamente com essa intenção. Então, quando eu vou ao meu emprego, eu estou indo, né, para buscar bens financeiros, né? Então, é o que vai te dar dinheiro, é o que te vai trazer, né, o rentável ali. E o trabalho é construído a partir de um ideal, uma vontade e há o prazer pessoal em sua realização. Não tem valor financeiro, mas pode ser remunerado. Bem importante isso. Então, o trabalho não quer dizer que o emprego tem dinheiro e o trabalho não tem. Não. O trabalho também pode ser remunerado. Mas qual é o diferencial aqui? Ele tem um ideal, uma vontade de ser feito, tá? Tem o prazer pessoal na hora que eu vou realizar esse trabalho. Certo? Então aqui eu acho que deu para clarear um pouquinho mais a diferença entre o emprego e entre o trabalho. Quando os pais de vocês pedem para vocês realizarem alguma função aí na casa de vocês, né? Me ajude a consertar tal coisa, me ajude a produzir, fazer, às vezes o responsável trabalha com confeitaria, com bolo, me ajude aqui, né, para fazer esse produto. Então, quando você está ajudando, você também está trabalhando, né? Isso pode ter um valor financeiro ou não, tá? E agora eu trouxe várias definições de lazer para que isso fique bem explícito aí para vocês. Então, a origem da palavra lazer vem do latim licere, que significa aquilo que é permitido, lícito,
o que pode ser feito, então é permitido. Então uma definição é essa, tá? Lícito. Então, quando a gente olha essa palavra lícito, quer dizer que é o que pode ser feito. Em outro dicionário, é o tempo que sobra do horário de trabalho ou do cumprimento de obrigações, aproveitável para o exercício de atividades prazerosas. Então, é o tempo que vai sobrar, você vai fazer atividades prazerosas. Aqui na imagem está uma criança com uma pessoa mais velha, ali no seu momento de lazer, né? Desfrutando desse momento de lazer. Em outro dicionário, a gente tem outra definição. É o tempo que se pode dispor sem prejuízo das ocupações ordinárias. Então, é o tempo que você pode, né, se desprender, né, você pode dedicar, sem que tenha prejuízo das ocupações e que você tem obrigações e tudo mais. Mais uma definição, é o tempo quando você não está trabalhando e pode relaxar e fazer o que dá prazer. Então, essa definição é bem sucinta, né? Deixa bem claro ali o que é o lazer. Quando você não está trabalhando, também pode relaxar e fazer o que você gosta, o que te dá prazer. Então, a partir dessa etimologia, né, da palavra lazer, podemos refletir sobre. Então, a gente vai pensar sobre isso. É aquilo que é permitido, lícito. Tá? Então, vamos pensar nessa frase. É aquilo que é permitido, lícito. Quem que permite isso? Quem que o permite? Se existe permissão, existe uma relação de poder nas práticas de lazer? Vocês acham que se existe uma permissão, se alguém te permite algo, quer dizer que isso tem uma relação com poder nessas práticas? O que você acha? Nós já voltamos. Voltamos.
E aí, vocês acham que existe essa relação de poder nas práticas de lazer? Quem que pode permitir? O que vocês acham? Pensando, né, na primeira pessoa, né, a gente pode dizer que nós mesmos podemos nos permitir praticar o lazer. Né? A gente se permite. Primeiro a gente se permite, temos que pensar na nossa permissão. Né? E também na questão do horário, o meu horário, minha empresa, o meu patrão, né, também tem essa questão de permissão. Então a gente pode dizer, né, que existe, né, esse poder, essa relação de poder nas práticas de lazer? Sim. E a gente pode dizer que o poder principalmente está na gente, para a gente se permitir ter esse momento de lazer, que é muito importante. Então, continuando. Quais as formas de vivenciar as experiências do lazer? Então, tem algumas formas que a gente pode vivenciar essas experiências. Vamos ver quais são elas? Então, a gente pode vivenciar de uma maneira ativa ou então passiva. Se eu participar ativamente, eu vou estar vivenciando corporalmente as experiências esportivas. Então, eu vou estar vivenciando, eu vou estar inserido dentro da prática. Isso é participar ativamente dessas experiências. E passivamente, eu vou estar vivenciando a partir de outros. Por exemplo, quando eu estou assistindo um jogo esportivo, né, na televisão, alguém está praticando, alguém está participando, está fazendo algo esportivo, né, está realizando aquela prática esportiva e eu estou no meu momento de lazer participando passivamente daquele momento. Tá? Então, tem essa diferença. E o que é o lazer ativo também? O esporte como lazer não tem a pretensão de superar índices individuais. Então, quando eu utilizo o esporte, né, dentro do lazer, ele não tem o objetivo de que eu supere índices, que eu consiga resultados. Não, ele não tem esse objetivo. Tá? O objetivo é simplesmente pelo lazer, pelo prazer de estar praticando. O objetivo é sentir-se integrado ao meio e sentir-se satisfeito pela convivência com as pessoas. Isso é bem importante, é você se sentir integrado ao meio. Ao meio qual meio? Ao meio que você está tentando praticar aquele lazer. Às vezes é um grupo de corrida, às vezes é um grupo lá que joga futebol, todo sábado, das 2 às 3. Então é você se sentir inserido naquele meio. Né? Então isso também é caracterizado por esse lazer ativo. Você consegue identificar em sua região o lazer ativo? Então você consegue identificar aí onde você mora esse tipo de lazer ativo? Eu tenho certeza que sim, vocês conseguem identificar em vários locais aí, principalmente vocês devem participar, né, ativamente desses momentos de lazer. O lazer ativo proporciona entretenimento, diversão, participação, bem-estar e qualidade de vida. Então olha quantos benefícios tem, né, o esporte como lazer. Se a gente pensar, fazer essa relação entre esporte e lazer, olha quantos benefícios que traz, né, eu utilizar, eu me apropriar do esporte durante o meu momento de lazer. E o lazer passivo? O lazer passivo, do qual os meios de comunicação, em especial a televisão, tá, fazem uso com bastante propriedade, tornam os espectadores e potenciais consumidores da indústria do lazer. Em especial a televisão, mas também pode ser o rádio, por exemplo, às vezes escutando um jogo, né, não necessariamente um jogo de futebol, pode ser um outro jogo, só que infelizmente, eu digo infelizmente, que isso poderia ser mais amplo, infelizmente a gente tem que pensar, quando a gente pensa em rádio, em televisão, a gente pensa muito em futebol. A gente está vendo que o cenário está mudando, né? Mas a gente vê muito futebol, né? Futebol, sempre o futebol. Então, geralmente o rádio, principalmente o rádio, quando a gente pensa em rádio, a gente pensa em escutar um jogo de futebol. E torna essas pessoas que assistem consumidores da indústria do lazer. Então, olha só, a gente já pensa em indústria do lazer, a gente já está fazendo uma associação ao trabalho, tá? O lazer passivo é positivo ou negativo? O que vocês acham? Que é bom ou não é tão bom assim esse lazer passivo, eu ser só espectadora do lazer? E acredito que vocês tenham a resposta, né? Não, ele é positivo dependendo do ponto de vista, não para a minha saúde, por exemplo. E o nosso segundo exercício. Relacione as principais formas de lazer passivo na sociedade atual e como que elas impactam no nosso estilo de vida. Então fica aí para vocês pensarem. Já voltamos.
Então vocês devem ter pensado, né, quais são essas formas de lazer passivo. A gente geralmente pensa assim, ó, nessa imagem aqui bem característica, né? É uma das principais formas de lazer passivo. Como que elas impactam no nosso estilo de vida? Elas têm impacto no estilo de vida, no seu estilo de vida? Se para você que torce para alguma equipe, quando seu time vai jogar, ela tem influência aí na sua vida, na sua casa? Quando os responsáveis de vocês se gostam de uma equipe, um time, para tudo aí na casa de vocês para assistir, né? Vamos pensar na seleção brasileira, tem jogo da seleção brasileira. Aí na casa de vocês, como é que é essa questão, né? Como é que ela impacta na vida de vocês? E não só na vida de vocês, na sociedade. Vocês sabem que muitas vezes quando tem jogo de Copa do Mundo, por exemplo, para tudo. É o horário do jogo da seleção brasileira, não tem trabalho, muitas pessoas param, não digo 100%, mas a maioria. Então isso tem um impacto na sociedade? Com certeza, tá? A indústria do lazer, então. Na era da modernidade, o lazer é algo que pode ser industrializado, pode ser produzido, comercializado e transformado em produto. Então é o que a gente acabou de dizer. Dependendo, como a gente viu que tem todo esse impacto na questão social, com certeza vai ter impacto também nessa questão industrial, a indústria do lazer, que vem crescendo muito. E uma reflexão, então. Industrialização e comercialização do lazer, tá? Fomentado e intensificado pelas tecnologias, né, pela tecnologia, possibilita facilidades, acessibilidade, comodidades e outras tantas diferentes relações do ser humano com as experiências do lazer. Então, a gente pensar na questão tecnológica também, pense aí no momento de lazer na tecnologia, faz uma associação, né? Então, eu quero ter um celular melhor para eu ter um jogo mais rápido. Então, a hora que você está jogando também é o seu momento de lazer. Impacto também nessas questões. O lazer proporciona a produção de empregos em áreas como turismo, hotéis, produção artística, games, restaurantes, eventos esportivos, entre outros. Então, como a gente está falando dessa indústria do lazer, ela tem impacto em tudo isso aqui, né? A gente falou de um exemplo, né, dessa questão passiva de eu assistir um jogo, um campeonato, um torneio importante, Olimpíadas. Então, vai mexer com todos esses aspectos aqui. E aqui uma reportagem, um recorte, né? Indústria do lazer se profissionalizou, né? Investimentos em turismo, produção crescente de musicais e promissora área de design de games geram novas oportunidades, tá? Isso só para reafirmar o que a gente disse aqui em cima. O lazer versus o trabalho, né? Então, fazendo essa analogia entre os dois. Sendo assim, a busca pelas experiências do lazer proporcionam a geração de empregos, de trabalho. Por outro lado, trabalhamos para que, além da nossa subsistência, possamos ter a possibilidade de vivenciar as experiências do lazer. Então, aqui o que quer dizer? Que a gente busca experiências do lazer, né, que são proporcionadas pelo trabalho, né? E por outro lado, a gente trabalha para que a gente tenha esses momentos de lazer, né? Então, está bem relacionado um item com o outro. E o nosso último exercício. No período de pandemia, a sociedade ficou privada de certas experiências de lazer, como viajar, ir ao cinema, shows, etc. Como que isso impacta a sociedade? Desde o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas, quanto economicamente e geração de empregos. Como que isso vai impactar nessas características aqui? Então, aqui duas reportagens, né? O turismo deu 21 milhões na pandemia e só retoma em 2023. Então, quer dizer que só em 2023 que vai ter essa retomada dessa quantidade de pessoas que foram demitidas. E o Sebrae defende investimento no turismo para retomar a economia. Então, aqui uma tentativa de resolução daquela reportagem lá. Pense aí, nós já voltamos para falar um pouquinho sobre isso.
retornamos. Então, como que vai impactar tudo isso que a gente está vivendo? Então, a gente pode pensar na questão do emprego mesmo, né? E geralmente geração de emprego vai impactar em vários outros fatores. É como se fosse uma cadeia de problemas aí que vão se estendendo e aumentando. Eu tenho certeza que vocês devem ter pensado em vários aspectos que podem impactar nisso aí. E aqui, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, né, a didática da educação física com relação ao lazer. E o que a gente viu na nossa aula de hoje? O conceito de lazer, o lazer ativo, o lazer passivo, a indústria do lazer e o trabalho versus o lazer. Eu espero que vocês tenham gostado, agradeço os professores, agradeço os estudantes, agradeço o nosso intérprete Ronaldo, muito obrigada e até breve. Tchau, tchau!